nas terras mortas, onde não há pão, os pobres nascem pobres, os ricos nascem ricos, os pobres morrem pobres, os ricos morrem ricos. Saudações cinéfilos, hoje a gente está cobrindo o filme Raiva com o diretor Sérgio Treffaut. Acertei? Acertou, ótimo, obrigado. E Sérgio, primeiro parabéns pelo filme, ele é belíssimo, acho que tanto em estética quanto em história a gente gostou muito, a gente viu ontem, tanto eu quanto o Rodrigo. E eu queria saber primeiro qual foi a sua motivação e sobre o que é Raiva, sobre o que é esse título tão enigmático pra gente que está vivendo esse momento aqui no Brasil. Bem, Raiva é um filme sobre o abuso. É um filme sobre o abuso de poder, em primeiro lugar, das pessoas que têm tudo relativamente a pessoas despossuídas. Tudo parte dos anos 30 em Portugal e depois a adaptação, é uma história real dos anos 30 e adaptada para os anos 50 por um romancista chamado Manuel da Fonseca. E ele conta a história numa região onde os grandes proprietários rurais, além de possuírem as terras, mandavam no poder político, tinham todo o poder sobre o poder político, ou seja, quem tem o dinheiro manda no poder político, mandavam sobre a igreja, eram donos, por assim dizer, da palavra do padre na igreja e eram donos das pessoas. E excluindo, sendo dono das pessoas, sobretudo no sentido do trabalho, um Portugal do século XX, mas que trazia coisas da Idade Média, se eles não dessem trabalho às pessoas ficavam obrigadas a irem, nesse caso o nosso herói e a personagem principal, a irem para o contrabando, ou seja, para uma espécie de tráfico. Nesse caso é até contrabando com Espanha, de uns produtos, uma coisa vagabunda, pequenininha, tráfico de café e coisas assim. Esse próprio contrabando era organizado, parece a ópera do malandro, pela instância lateral desse poder financeiro, dessas pessoas que tinham dinheiro, com a conivência da polícia, que depois ia bater e depois ia prender. É um círculo, é o clássico, é um arquétipo. É um arquétipo que é português, que é brasileiro, que é armênio, que é russo, que é americano, que é de todo lugar. Essa é a história do Raiva. Em termos reais, dessa história muito particular, aconteceu um assassinato nos anos 30, que foi muito divulgado pela imprensa portuguesa, que se chamou a Tragédia de Beja, em que um homem foi na casa de uns grandes proprietários, matou o pai e o filho e se refugiou na casa dele, que era um casebre vagabundo com 8 crianças por trás, e de repente é cercado pela guarda, pelo exército, uma operação gigante, resiste 2 dias, mata não sei quantas pessoas e é finalmente morto. E o que o editorialista, na época dos anos 30, do maior jornal português, dizia: não percebemos como é que esse monstro sanguinário tem um enterro ao qual comparece a população em massa. Ou seja, ele foi e se transformou num mito. Daí que o romancista dos anos 50, o Manuel da Fonseca, ele tenha transformado essa história numa história com algo de western, né? Contado como um western, mas também de um herói, que é a história de uma vítima da situação social que se rebela porque, na verdade, a polícia matou a mulher e coisas do gênero, e ele se revolta contra a fome que é levado a viver e contra as sucessivas agressões. E faz o Seara de Vento em plena ditadura, mas com muita secura. É um romance escrito é um romance muito seco que consegue passar no crivo da censura naquela época, dura umas semanas, depois é apreendido e só volta a existir nos anos 70, depois da Revolução. Acresce a isso que, dentro do universo neorrealista, no qual esse romance se inscreve, ele não é um típico romance neorrealista onde as personagens principais, como acontece em algo paralelo, que é o Brasil, como Jorge Amado, acaba por se inscrever e ter uma militância política para mudar a sociedade. No romance do Manuel da Fonseca, a filha dele é uma militante que tenta fazer com que na clandestinidade haja uma revolta para que os operários rurais não morram todos de fome, é apenas disso que se trata.
mas ele não, ele quer lutar sozinho. Então é um livro que fala da luta individual, do Lonely Cowboy e desses que se organizam. E a conclusão é que as duas coisas valem a pena, com a diferença que, no ponto de vista romântico e idealista político daquela época, havia promessa de um outro futuro e dizia um homem só não vale nada. Eu fiquei sem esse um homem só não vale nada, porque eu acho que tudo vale e que nós temos de nos revoltar contra a injustiça sempre. É o que ficou na secura, sem promessa de um futuro melhor, a razão de você se revoltar. Muito bom. Eu tenho uma dúvida não, né? Uma curiosidade sobre a parte, duas coisas. Uma, primeiro, você fala sobre este filme está dedicado ao seu pai. Eu quero saber se é a motivação que você tem disso. E uma segunda dúvida, que é uma coisa estética, o filme ser em preto e branco, essa opção de estética de fazer em preto e branco, que pra gente soa muito mais teatral, soa muito mais antigo, soa muito mais coisa. Eu queria saber essas duas coisas de você. Bom, o filme é dedicado ao meu pai, porque meu pai era dessa região, porque meu pai era grande amigo desse escritor que morreu há mais tempo, porque meu pai morreu no processo que vai entre a rodagem e a finalização do filme. E ele queria muito ver esse filme, é um filme que ele teria sentido. O meu pai era exatamente uma pessoa que acreditou a vida inteira num futuro diferente. Ele era filho de grandes proprietários rurais e que se revoltou contra a situação de injustiça na qual ele cresceu, mas ele não sendo injustiçado, mas sendo um privilegiado, acabou por se exilar de Portugal nos anos 50, vir para o Brasil numa espécie de exílio, foi editorialista do Estado de São Paulo durante muito tempo e voltou para Portugal no período da Revolução, acreditando na transformação do mundo. A diferença do meu pai, eu que acredito que o mundo tem que ser transformado e que você tem de lutar todos os dias por isso, não acredito que exista nenhum modelo pronto para que nós possamos seguir. Sabemos aqueles dos quais nós temos que fugir. E que todas as imperfeições possíveis, a única coisa que nós temos que lutar é por um pouco mais de justiça e, não, entre outras coisas, milhões de coisas, justiça, educação, mas nós temos de fugir das pessoas do universo que nos propõem salvarem os salvadores da pátria. Desse a gente tem que fugir. Aquele discurso minimalista que simplesmente entrega tudo pronto. A salvação da pátria, quem tem todas as soluções não tem solução nenhuma. Isso é uma coisa do meu pai. O preto e branco é exatamente uma dupla situação. Uma é um horror do tempo contemporâneo, com uma tirania da televisão e de uma falta de beleza, de uma ausência total daquilo que é belo e arte, e eu tento me inscrever por oposição à ditadura da televisão, do consumo de alguma maneira, nisso, e também é uma procura de verdade, porque se você for tentar imaginar o que era o Portugal daquela época, eu cheguei a Portugal pela primeira vez em 1974, depois da Revolução, nasci aqui em São Paulo, e a impressão que eu tive vindo do Brasil naquela época, num país que estava encontrando a liberdade, mas que tinha 50 anos de obscurantismo por trás, foi do preto e branco. Os carros eram preto e branco, a televisão era preto e branco, claro, mas as pessoas, era tudo muito sombrio, era tudo muito acanhado, era tudo amedrontado. E aquela realidade, a preto e branco, para mim é verdadeira, para as pessoas de lá é verdadeira. Quando eu mostro o filme na região em que foi feito, apesar de conceptual, apesar de teatral, elas se identificam completamente. Em contrapartida, se eu tivesse feito a cores, como é feito em televisão, com um modo de representação naturalista, eu não creio que teria chegado a esse lugar, porque dou sempre o mesmo exemplo, que é o dos figurantes. Você vê aqueles filmes históricos com figurantes, em que a roupa do figurante é falsa, em que a representação do figurante é falsa. Tira a verdade da tela, né? Tudo tira a verdade, e às vezes a forma de você encontrar a verdade é conceptual. Tem aquele praticamente texto fundamentalista do Herzog acerca do documentário,
em que a construção é a base da verdade muito mais do que a reprodução. E você constrói um universo procurando uma verdade, mesmo que você tenha de utilizar os elementos menos evidentes para isso. Para mim, o preto e branco é isso, a encenação é isso, o construir aquilo como um cinema mudo é isso. Tem outro ponto muito importante, que é precisamente o do texto, o da palavra. O livro não era muito palavroso, mas Ouvi dizer que o malandro do Palma arranjou uma nova maneira de ganhar dinheiro. Estas coisas têm perigos. Às vezes a guarda... Sei disso tudo e vou para o contrabando, mira. Sempre ganho meu pavos de sol, cabeça erguida. Acho que falando sobre a verdade, uma das pesquisas nossas, o seu protagonista, ele não é bem ator, ele é um não ator, ou como que foi trabalhar isso com ele? Porque ele é protagonista do seu filme, né? Eu tive um diretor de produção, numa fase inicial desse filme, que se demitiu. Havia umas questões de ele achar que nós não tínhamos dinheiro para fazer o filme. Isso era coisa fundamental dele. Ele não acreditou no projeto. Não havia... Não, um grande diretor de produção que me adora. Não, tu não vais fazer esse filme assim, tu não tens dinheiro para esse filme, dizia o Toninho. Mas além do mais, ele dizia, e tu és louco, não vais fazer esse filme com um ator principal que não é ator, com a Isabel Ruth, que é já no horror do cinema português, que é intragável, impossível lidar com ela, já ninguém quer. Ela vai te fazer a vida negra. A Leonor Silveira não pode fazer de camponesa, porque ela é tudo... E todos esses desafios foram os que mais me dão vontade de fazer o filme. E eu tenho um prazer enorme. Eu acreditei, na verdade, o Hugo Bentes, que tem, comprova-se no filme, uma star quality que só grandes figuras do cinema têm, nem tem a ver com interpretação. Ele tem aqueles grandes planos do Marlon Brando, da Sofia Loren. Você fica olhando, uau, essa pessoa tem star quality. Eu sabia, eu tenho olho para ver quem tem essas coisas e não tem. Tenho. Não faço casting, não faço nada dessas coisas. Foi uma surpresa pra gente descobrir, inclusive foi uma surpresa descobrir que ele não era não é ator. Foi uma surpresa muito grande pra gente. Eu conhecia o Hugo de ter filmado com ele um documentário em que ele fazia parte de um coro. Fiz com 20 coros, o documentário passou aqui na mostra há 4 anos atrás, o Alentejo, e ele tinha uma cena no meio do coro, mas eu sabia e escolhi. Ele tinha 2 cenas no filme, uma em que ele cantava, e eu chorava baberrão quando ele cantava, era assim, uau, e outra cantava no meio dos outros. E depois tinha uma cena em que todos eles estavam colocando os trajes, e a forma como ele se colocava perante a câmera, quando ele vestia os trajes, era de um orgulho. Ele tinha o orgulho daquela região, dentro de uma enorme humildade. É toda essa equação, como é que a humildade é total e o orgulho de ser quem era tão forte. E eu escolhi por causa de um fotograma do filme em que ele representava, para ser o cartaz do Alentejo, e ele para mim representava o orgulho. Quando eu tive o financiamento para fazer o Raiva, eu disse, não, mas que desafio é que eu posso ter? E eu pensei, Javier Bardem. E eu pensei em escolher o Javier Bardem, não pensei só, fui falar com a agente dele, falei com o Bardem, não sei quantos mais, mas o filme não era em espanhol, não era em inglês. O Bardem até gostou do argumento, tem muita coisa para fazer, mas ele não ia fazer um filme em português. E eu não tinha dinheiro nem para pagar as migalhas do pequeno almoço, do café da manhã do Bardem. É mais ou menos assim a história. Então, eu não quis escolher um ator português de cinema normal, que tem muito bons e muito fortes hoje em dia, vários, Prêmio de Veneza, etc., que seria possível, mas quis encontrar, porque eu achei que eles não iam ter a verdade e a rudeza, teriam sempre algo de citadino, e que a verdade que ele tinha era de outra coisa, e o orgulho que ele tinha era outra coisa, e fiz esse desafio ao Hugo, sabendo que ele era fotogênico. Quando eram as coisas do guarda-roupa, as meninas ficavam desesperadas por escolher que roupa colocavam nele, porque qualquer coisa que colocasse parecia um personagem pronto para filmar. Ele tinha essa qualidade. Depois ele tem uma grandeza interior que permite que ele faça aquilo tudo de uma maneira... Agora, se ele vai fazer cinema depois ou não depende dele, não depende de mim. Ele não é uma pessoa que queira ser um ator assim, de vou tentar.
ele tem um low profile que faz tudo o que for possível para ficar bem, com ajuda e tal, mas ele não podem chegar para o Hugo e dizer, por favor, faça um Shakespeare amanhã no teatro. Não faz. Mas se pedirem para o Hugo, faz uma versão nova do Stanley, do Bonde Chamado Desejo, perfeito. É só dirigir bem e você tem um novo Stanley melhor do que qualquer Brad Pitt. Muito bom, muito bom. E eu queria te perguntar, aqui a gente chega um pouco do circuito português de filmes no Brasil. É muito difícil a gente ver filmes portugueses aqui. E a Mostra é o nosso maior evento do ano para conhecer cinema no mundo todo, né? Eu queria saber para você como é estar com Raiva na Mostra de São Paulo e como você está vendo a Mostra de São Paulo também nesses tempos tão complicados aqui no Brasil. Olha, tá na Mostra é o melhor que você quer como entrada de um filme no Brasil para começar. A Mostra é o grande festival reconhecido internacionalmente. O Festival do Rio também existe essa nova dualidade, mas uma pessoa só fica um pouco tonta com tanto filme, com pessoas. Agora, este ano é um ano que as pessoas estão um pouco com medo do futuro e você sente isso. As salas às vezes não têm o mesmo número de pessoas, talvez porque as pessoas estão tão preocupadas com as eleições e com o que vai acontecer nesses dias, essa coincidência, e estão preocupadas não só com as eleições, estão preocupadas com o futuro do cinema, com o futuro da mostra, o que vai acontecer aqui. E vamos rezar para que no ano que vem nós estejamos todos aqui, que o cinema brasileiro se produza em grande quantidade, que não seja varrido por uma coisa extremamente só comercial, sem verdadeiro cinema. Tudo isso é muito preocupante, portanto, essa tensão e essa coisa está no ar, são poucos dias, vamos rezar. Com certeza. Você gosta de cinema brasileiro? Eu tenho paixão por alguns filmes brasileiros. É uma troca, né? Nesse caso, eu nasci em São Paulo, mas não é por isso. Para este filme, eu revi algumas vezes o Vidas Secas do Nelson Pereira dos Santos, filmes que me marcaram a vida toda, mas para toda a vida. O Pichote, quando eu tinha 13, 14 anos, eu vi, foi um dos filmes que mais me marcou. Inclusive está na mostra, repaginado, né? Foi uma coisa restaurado. E no cinema contemporâneo brasileiro tem um autor por quem eu tenho um respeito fantástico. Eu vi 2 filmes dele que me marcaram muito, que é o Gabriel Mascaro, O Vento de Agosto, foi o primeiro. Eu estava numa sessão em Viena, e eu ria as gargalhadas. O público não entendia porque eu ria tanto, mas assim, porque eu fiquei deslumbrado com o descaramento do Gabriel Mascaro. Eu achava que aquilo tinha qualquer coisa de buñueliano, aquela capacidade de colocar num lugar aquilo que você menos espera e você engolir que aquilo está lá. E depois eu acho que o Boi Neon é um filme monumental. Queria que você convidasse então o nosso público para assistir Raiva, tanto na mostra quanto quando ele estrear no Brasil, né? Ótimo, olha, Raiva vai estrear no Brasil. Eu ainda não sei se é em dezembro, se é em janeiro. Por favor, vejam, tem tudo a ver com muitas coisas da história do Brasil, não só agora, como no passado, não só no Nordeste e na Caatinga, como em outros lugares. É uma história social tradicional. Na mostra ainda vai estar em 2 representações, acho que é dia 30 e 31. Eu acho que é. Não sei os horários, por favor, vejam. Morreram muitos